Olá, telespectadores do programa Mais Vida. Hoje estou aqui em Belo Horizonte. Sim, estou passeando um pouquinho longe para mostrar para vocês uma proposta de trabalho muito bacana com o nosso queridíssimo aqui, Rodolfo Costa. É ou não é, Rodolfo? Isso aí, vamos conversar aqui, tem um momento muito positivo, muito produtivo para você conhecer mais de uma forma de trabalho que pode fazer diferença na sua vida. Ok, então, gente, vocês que estão aí no Vale do Aço, Ipatinga, Santo Paraíso, Coronel Fabriciano, Timóteo, o Rodolfo vai falar um pouquinho mais a proposta de trabalho dele. Trabalho muito legal, né? Tá crescendo, já foi para São Paulo, né? Diversos estados. E aí ele vai falar um pouquinho mais. Mas antes dele falar do trabalho, vamos ver aí como é que é. Quem é Rodolfo? Rodolfo Costa. Muito bem, então. Eu sou do interior de Minas, né, Davidson, de Divinópolis, e fui criado lá boa parte da minha vida. Eu vim para Belo Horizonte quando eu já tinha me formado, né, em psicologia lá, e a minha bagagem, vamos dizer assim, minha história de vida, né, foi criado com muita participação de familiares e de amigos, e um dos momentos mais fortes e intensos que tinham era o momento que a gente se reunia na roça para justamente se divertir, brincar, jogar. Minha família sempre construía peças teatrais, jogos diversos, sabiam várias dinâmicas, né? Eu tinha uma tia educadora, minha mãe também sempre envolvida com esses projetos. Então meus primos, a gente foi muito criado nesse contexto de jogos, de brincadeiras, de vivências, de estar um junto com o outro. E eu acredito que às vezes é difícil definir assim, né, quem nós somos, mas eu acho que a nossa história vai revelando quem a gente é. E a minha história vem disso, vem desse contexto de estar interagindo com as pessoas, e depois, naturalmente, isso me levou a buscar um autoconhecimento através da psicologia, né? Também fiz a formação na pós-graduação em psicodrama, né, que você também é como psicodramatista. Gente, formamos junto no psicodrama. Isso aí, o psicodrama é essa ferramenta poderosa. Psicodramatistas. Então, assim, é um presente poder caminhar isso, e um dos presentes também ter te conhecido lá. Ah, claro. Então, fiz esse caminho pela psicologia, psicodrama, e aí conheci o coach também, fiz a formação em coaching aqui em Belo Horizonte, e aí fiz o Master Coach no sul do Chile, que é onde eu pude compreender mais como eu queria fazer o meu trabalho. E depois, por fim, conheci o teatro playback também, que é o assunto principal aí que a gente vai poder tratar hoje. E aí, gente, estou percebendo que o cara é fera, né? O cara... psicólogo, coach, agora falar um pouco da área dele do teatro. E diz pra nós então, Rodolfo, como é que você chegou no teatro playback? Ou no teatro, né? Sim. Eu fazia, antes de entrar para psicologia, eu participava de um instituto, que era o Instituto para a Humanização do Homem e da Mulher, em Divinópolis, dirigido pelo médico Dr. Luiz Carlos, que era meu tio, por coincidência. Olha, então facilitou muito. Como ele era, né, diretor do instituto, tinham atividades e eu participava. Então, assim, desde os 15 anos, eu e algumas primas minhas já participávamos de um trabalho que voltava para o autoconhecimento. Então, era um trabalho alternativo de autoconhecimento, né? Não era uma psicologia tradicional. Sim. Então, você trabalhava com enneagrama, com conhecimentos do Ouspensky, e era um jeito muito diferente e que me fascinava, assim, de entender o que é essa vida, por que nós estamos aqui, por que nós às vezes nos sentimos em ciclos e não saímos desse ciclo, quais são as ilusões e as armadilhas que a gente cai. Então, assim, eu tive contato com a psicologia antes de ter contato com a psicologia tradicional, né? Uma psicologia mais alternativa, talvez. Exatamente. Né? Então, assim, no final de todo o encontro, nós saímos com tarefas de autoobservação. Então, por exemplo, um dia a gente ia observar como é que eu cumprimentava as pessoas, como é que eu percebia o meu corpo, como é que era olhar para as pessoas e cumprimentá-las. Então, cada dia a gente recebia uma frase de inspiração para trabalhar na semana e também uma tarefa para que a gente prestasse atenção. Por exemplo, um exercício básico que tinha, às vezes, era a gente ficar olhando o relógio, o relógio com ponteiro, e durante todo o minuto, o exercício era apenas estar presente.
A gente não podia, a ideia não era fazer mais nada além de estar presente. E aí a gente começava a perceber, eu começava a perceber, o tanto que nesse 1 minuto a minha mente saía e de repente voltava, e o quão era difícil estar presente, né? É quase uma forma de transcender, né, Rodolfo? Pensando no aqui e agora, no presente, né? Perfeito, é isso que você está dizendo, transcender, sair de uma ilusão, de ficar pensando em problemas, ou o que é, o que não é, e poder estar no que é agora. Agora, tudo isso, estou falando de como eu conheci o teatro, porque em meio a essas atividades, eu tinha uma tia que também trabalhava lá, Renata Borges, de Divinópolis, e ela já começou a se aventurar pelo psicodrama e levava alguns exercícios que eu assim me sentia realizado quando fazia, porque envolvia algumas interpretações, mas ao mesmo tempo eu não precisava saber atuar profissionalmente, era apenas eu me expressar, e aquilo realmente chamou muito a minha atenção. Mexeu com você? Mexeu comigo, até que ela levou uma jornada de psicodrama para lá. E quando ela levou essa jornada, eu conheci vários profissionais do meio do psicodrama, né, que trabalhavam com teatro de uma forma mais alternativa também, né, que poderia se encaixar dentro da psicologia ou de onde fosse. Aí nessa época eu já estava fazendo psicologia. E aí quando eu conheci aquilo, conheci a Trupe DK, que trabalhava com teatro de criação também, e vi as pessoas podendo representar histórias reais da vida delas, e aquilo ser um teatro e ao mesmo tempo ser terapêutico, ter um resultado muito interessante, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida ali, eu não tive dúvida, Você cara. se descobriu ali, né? Se encontrou. Falei, e eu quero fazer isso o resto da minha vida, não tenho dúvida que é isso. E eu estava no 3º período de psicologia, eu lembro que quando terminou a jornada, eu fui correndo, né, do Divinópolis, liguei para Belo Horizonte e falei assim, olha, eu participei de uma jornada, eu quero saber, eu quero fazer esse tal de psicodrama, como é que faz isso, como é que faz isso? E eu lembro que o Érico, na época, que atendeu, ele falou assim, nossa, amigo, você vai ter que esperar um pouco, porque é só no 8º período, naquela época, que você poderia iniciar o curso de pós-graduação, mesmo antes de concluir a graduação, né? Peraí, você estava na faculdade, né, estudando, e aí você já queria começar essa perspectiva de trabalho com um teatro terapêutico. Exatamente, eu sabia que era aquilo ali que eu queria. E lembrando, Rodolfo, suas influências foi um tio médico, Médico. com uma proposta alternativa, e depois essa tia que te apresentou o psicodrama. psicodrama. Muito bem, tudo em família ali, né? Em Começou lá família. na zona rural, né? Exatamente. Ah, legal. Então foi uma oportunidade, assim, realmente um presente, e é bom a gente lembrar dessas influências, né? Que todos nós temos de alguma forma na nossa vida influências que nos levam a fazer escolhas, né? É bom falar para o telespectador, Rodolfo, que você é um exemplo, né? De como a família, né, de forma positiva, influenciou na sua vida e na sua carreira profissional, né? Sem dúvida. É importante reforçar isso, né? Porque as famílias hoje estão tão deterioradas, às vezes está sem tempo, cheio de fragilidades. Então aí, telespectador, você tem um exemplo aqui de uma pessoa que está compartilhando com você a sua história e falando como que essa família, que é a família dele lá de Divinópolis, influenciou ele de forma positiva, né? E como é que você chegou no teatro playback? Como é que você se aprofundou no teatro playback? Legal. Bom, então, depois de toda essa aventura, né, que eu consegui fazer o psicodrama, só depois eu tive que passar a universidade inteira, tipo, meu Deus do céu, até chegar no 8º período, enfim, chegou finalmente, deu certo, fiz, aí formei. Então eu conheci um estilo de teatro que era o teatro de criação, que ainda não era o teatro playback, que trabalhava histórias reais. Fui me aprofundando até eu ficar sabendo de um evento que teria, que era em São Paulo, que era um 4º fórum de teatro espontâneo latino-americano. Eu falei, poxa, já estou nesse universo. Aí foi um momento muito importante, porque nesse momento eu estava recebendo sessões de coaching, a importância do coaching também, né? Estava recebendo sessões de coaching e a profissional me perguntava, e aí, o que é que você quer, os próximos passos? Então eu já tinha estava conquistando a graduação de pós-graduação em psicodrama, mas precisava de alguma coisa além. E aí eu falei... Rodolfo, só fazer um adentro aqui. Explica para os nossos telespectadores, rapidamente, o que é o coach para você. Perfeito. O coaching é um processo que tem um início, meio e fim bem determinado e que vai auxiliar você a definir com maior clareza quais são as prioridades da sua vida, como você pode ter um passo a passo para realizar essas prioridades, para alcançar essas prioridades,
metas que realmente têm sentido na sua vida, porque isso é um desafio hoje em dia, né? A gente conseguir parar para pensar por si sem a ajuda de um profissional. Né? Captar para o objetivo, para a meta, né? Para a meta. E atingir a auto-performance, né, Rodolfo? Com certeza. Das nossas capacidades e habilidades, né? Hoje mesmo, antes aqui dessa entrevista, eu estava realizando uma sessão de coaching. Olha. E é justamente poder ajudar o outro e você se ajudar a olhar para a sua vida de uma forma diferente e perceber como ter uma alta performance. Então, aonde que eu posso ir além, mas eu não estou indo por algum motivo que às vezes eu não me dou conta por quê, mas eu não dou aquele passo. E que está travando, né? E que está travando meu desenvolvimento. Então, o coach foi importantíssimo porque eu comecei a pensar, falei, poxa, realmente está aí, eu já gosto de teatro, por que não dar um passo além e ir para um encontro que é internacional? E aí eu fui para esse encontro. E aí que eu conheci o Teatro Playback, porque nesse encontro eu trabalhava com o teatro de criação, e aí lá eu conheci pessoas do Chile, Venezuela, México. Um grande intercâmbio, né? Um super intercâmbio, e para minha surpresa, poucos brasileiros e mineiro de Minas Gerais inteira. Eu olhei lá, eu era a única pessoa que estava presente. O único mineiro perdido no evento internacional de teatro Playback. Então eu falei, puxa vida, o que é uma responsabilidade grande no sentido de as pessoas não estão fazendo, por que as pessoas não buscam isso? E ao mesmo tempo eu vi como uma condição de espalhar isso. Entendi. E lá, o teatro que eu praticava, poucas pessoas conheciam esse teatro de criação, mas muitas pessoas praticavam um teatro que eu olhava e falava, o que é isso que eu nunca vi na minha vida? E era o tal teatro playback. Então, quando eu voltei desse encontro, esse encontro latino-americano, eu fiquei, eu tenho alguma coisa aí que eu preciso me familiarizar e entender mais. E aí eu comecei a pesquisei na internet, fui pesquisando até descobrir uma profissional que hoje, uma super querida, super amiga, que é a Sheila Dônio, e na época ela estava nos Estados Unidos, morava lá, e eu vi um vídeo assim, eu falei, nossa, que interessante essa pessoa sortuda, mora nos Estados Unidos, trabalha com isso lá, como é que eu vou fazer para ter isso por aqui, né? Então comecei a pesquisar também no Brasil o que tinha desse tal de teatro playback, mas até então nada assim muito concreto. Então nesse momento eu trabalhei com vários outros estilos de teatro, né? Fui fazer curso de teatro espontâneo com Moisés Aguiar, Sim. Uma modalidade do teatro debate, já tive envolvido com o teatro do oprimido também. De Boal, não. De Augusto Boal, que você também conhece muito bem. E aí até que teve uma oportunidade que eu fiz contato com a Dolores de Viçosa e ela trouxe ela estava organizando uma vinda dessa Sheila para cá. Sim. A Sheila ainda estava nos Estados Unidos. Uma oportunidade de você encontrar a Sheila, de né? encontrar a Sheila. E aí fizemos um encontro até através do INPSE aqui em Belo Horizonte, onde veio a Sheila e algumas pessoas participaram. E aí ali eu vi o teatro playback, mesmo que inicialmente, mas eu falei, poxa, é isso. É a continuidade. Aí você se encantou. Me encantei mais uma vez. Ah, que bom. E quem que é o criador do teatro playback? Perfeito. Rodolfo? Em quais são? Ótimo. Então, o teatro playback ele surgiu em 1975. Uau. Com o Jonathan Fox, que é um americano. 75. Já tem um tempo e ao mesmo tempo no Brasil é muito novo, porque esse ano de 2018 nós estamos organizando o segundo encontro nacional de teatro playback. Só. E o primeiro foi quando? O primeiro foi em 2014, se não me engano. É bem ou 2015. Recente. É bem agora eu não estou muito. É recente, bem tá vendo? Recente. Bem recente. Que foi na cidade de Joinville. Então eu sou uma das pessoas que está na organização, inclusive porque Belo Horizonte vai sediar esse segundo encontro nacional. Vai ser aqui? Vai ser aqui. Quando? Já tem data? Sim, em novembro, né? Provavelmente 14, nós esperamos só alguns detalhes, mas está previsto para ser de 14 de novembro até 16 de novembro. Então Uau. é uma quarta, quinta e sexta de feriado, né, que nós temos o feriado nessa época, e vai ser uma ótima oportunidade porque vai ser aberto a pessoas iniciantes que queiram conhecer, mas principalmente para os playbackers que estão no Brasil aí praticando esse teatro, se encontrarem, trocarem, atualizarem. Então o criador, voltando à sua pergunta, né, desde 1975 então, que é o Jonathan Fox, que criou, mas ele mesmo, como diz, eu não criei nada sozinho, então a companhia toda ajudou ele a criar, né, que se chama Companhia Original, lá, né, da época, junto com a mulher dele, que é uma musicista, a Jo Salas. Então, mas o Jonathan que foi o responsável no sentido de captar a ideia, né? Ele propôs e a turma topou, mas ele captou a ideia desse teatro como uma possibilidade de ajudarem as pessoas a compartilharem histórias da vida
e interpretarem Isso logo em aí, seguida. Rodolfo. Então explica para o nosso telespectador como que é esse teatro playback. Eu acho que o pessoal está morrendo de curiosidade aí, né? Então o Rodolfo vai contar para vocês como é que é esse teatro, como que ele funciona, o que que ele faz, né? Então conta aí para a galera. Excelente. Bom, o teatro playback, antes de mais nada, é um teatro. Ou seja, você vai até um lugar para assistir essa apresentação, que pode ter um palco convencional ou não, porque o teatro playback é altamente adaptável às circunstâncias, mas basicamente os atores, a equipe está preparada para escutar as histórias que estão na plateia. Então são as histórias das pessoas que estão ali que vão ser representadas no palco. Nós não chegamos com nenhuma ideia do que vai acontecer. Nenhum ensaio, nenhum treinamento assim anterior com a plateia, né? Não. As histórias vêm da plateia e lá no palco isso é colocado. E o palco pode ser um palco teatral ou um palco alternativo? Exatamente. Ah, exatamente. ok. Nós podemos apresentar em diversos lugares. Qualquer lugar se torna palco. Né? Exato. Desde que a gente só delimite, então nós já apresentamos em salas pequenas, em ambientes de festas que nem tinham palco, mas a gente separa a estrutura. No chão mesmo, no chão duro, né? No chão duro. Tudo é super possível. E quando, igual a gente está conversando aqui, não tem nenhuma um roteiro definido. Existe, é claro, uma preparação da equipe, dos atores. Sim, porque por mais que possa ser de improviso, não é algo de... É qualquer coisa, o que der na telha vai lá e faz. Existe um estudo que, só para você ter ideia... eu passei 3 semanas, eu e pessoas de diversos lugares do mundo, né? Porque teve um leadership, que é um treinamento de 3 semanas com o criador do método. E são pessoas que são selecionadas, então éramos 7 brasileiros, e aí tinham pessoas de Filipinas, África do Sul, Rússia, Chile, mundo inteiro, Portugal. E então 3 semanas intensas de treinamento para trabalhar justamente a como conduzir um grupo de teatro playback, como trabalhar com uma equipe de teatro playback, qual é a postura ética dentro do teatro playback. E antes disso eu já tinha feito outras formações de como escutar uma história e transformá-la em cena, como fazer as formas, porque nós temos formas específicas, né? Existe um ritual dentro do teatro playback, então existe como a gente começa o espetáculo, como a gente desenrola o espetáculo e como termina com a cena final. Sim. Então existe um passo a passo, mesmo sendo de improviso, mas as histórias e o que vai acontecer de fato a gente nunca sabe. Então é legal deixar isso claro, né, Rodolfo? Que talvez o grande presente do teatro playback é a surpresa, né? Essa surpresa que vem da plateia, claro, pessoal, com profissionais ali no palco, atores, que já tem um trabalho, uma vivência, tem treinamentos, né, deles enquanto atores, do teatro, né? E além disso, as histórias da plateia, né, que é compartilhado, isso vira um espetáculo. Né? E imagino eu, deve ser muito bacana a resolução de tudo isso, né? E tem um papel do diretor ali, Rodolfo? Sim. No caso, nós chamamos de condutor. Condutor, porque... A função do condutor é justamente mediar as histórias que estão ali na plateia. Existe todo um trabalho grande, porque a plateia precisa se sentir num misto do que o Jonathan fala muito, que é um misto de confortável, porque as pessoas precisam estar à vontade, né? Vocês precisam estar à vontade para contar a história de vocês, mas ao mesmo tempo encorajadas. Porque às vezes a gente pensa, poxa, como eu vou chegar lá e vou contar uma história minha? Às vezes eu vou estar com várias pessoas que eu não conheço. E gera um fenômeno, né? Que é o estranhamento. O estranhamento. Que é uma resistência. E como é que vocês vão trabalhando isso? Exato. Então existem perguntas e às vezes até atividades que eu realizo primeiro com as pessoas para que elas cheguem nesse clima de estar à vontade. Né? Então às vezes o grupo já se conhece, então tem uma facilidade maior. Às vezes não. Existe primeiro, antes de tudo, uma apresentação dos atores para que o público comece a entender como esse teatro funciona e minimamente comece a ficar mais à vontade. Comece a se familiarizar com os atores para poder assim compartilhar. Exato, porque não é uma coisa normal, né? A gente ir para o teatro e, opa, eu vou falar da minha história. Então a gente cria um contexto onde existe uma interação entre os participantes de uma maneira muito natural e as histórias vão surgindo. A gente fala, eu falo muito isso, que inicialmente, quando a pessoa senta e eu pergunto quem quer ser o primeiro a contar a história, às vezes surge um silêncio.
mas a equipe ela já está preparada, porque a gente sabe que esse silêncio ele é fundamental. Então nós não temos medo do silêncio. nós não temos... Não fica ansiosos, né? Porque o silêncio às vezes é ensurdecedor, né? Exato, mas a gente sabe que essas histórias elas estão começando a chegar. A gente precisa sempre de um tempo para parar e começar a pensar nas nossas histórias. E eu acho que essa é uma das máximas que o teatro playback traz e tem para oferecer, que é um momento para a gente poder parar tudo que a gente está fazendo e olhar para a nossa história e começar a ficar à vontade para compartilhar e essa história ganhar um espaço no palco, que é o que o Jonathan fala também, que as nossas histórias, por a gente não ter costume tanto de compartilhar nossas histórias num contexto específico, porque uma coisa é eu contar para lá, para cá, pra lá, outra coisa é eu estar num contexto onde essa história ela vai ser tratada com um extremo respeito. Olha. E como um princípio de educação, de ensinamento para todo mundo que está ali. Entendi. Então a máxima é essa: olha, a sua história ela tem conteúdo suficiente para inspirar e emocionar várias pessoas que estão aqui. Seja emocionar através de uma aventura, de um suspense, de um romance e às vezes de um drama, de algo que é difícil estar vivendo ou de ter vivido na sua história. Então nós trabalhamos com todos os tipos de histórias. Além disso, né, Rodolfo, você falando do ato de compartilhar, eu acredito que deve gerar também muitas identificações, né? E ao mesmo tempo aprendizado, né? Porque as pessoas estão ali compartilhando suas histórias e aí outros que às vezes não vivenciaram estão aprendendo, ou quem já vivenciou está tendo a oportunidade de rever numa outra pessoa, numa outra história, e gerar essa identificação e fazer as suas reflexões. Eu acredito que isso deve ser o maior objetivo, talvez, com né? certeza, com certeza. Rever, né? Se rever. Se rever. E olha, e todo mundo sai ganhando, porque você tem a oportunidade de inclusive não contar a sua história, e mesmo não contando sua história, sempre, gente, até hoje, já tem desde 2014 que eu fundei a companhia, que a gente realiza esse estilo de trabalho, então estamos em 2018, já tem 4 anos, fazemos apresentações e sempre as pessoas contam história. Então, por mais que se você não quer contar, acontece justamente o que você está falando. Alguém está contando uma história e você tem a possibilidade de, nossa, isso aconteceu comigo exatamente dessa forma também. Ou se não, você olhar e falar, poxa, às vezes a pessoa é uma mãe e conta a história dela enquanto mãe e você se vê enquanto filho dessa mãe que contou a história e vê como é parecido. Então isso é algo incrível no teatro playback, porque as pessoas começam a se conectar de uma forma muito profunda. Sim. Porque às vezes eu nunca vi quem está do meu lado e essa pessoa conta uma história e eu falo, meu Deus, essa é a minha história também, ou eu estive do outro lado dessa história. Sim, sim. Então as pessoas saem todas muito próximas e é algo que eu acho que na nossa sociedade, de uma forma geral, a nossa sociedade está pedindo isso, né? Mais conexão, mais toque, mais proximidade um com os outros. Interessante, Rodolfo, você falar assim, dessa conexão, né? Acredito eu que o playback, ele, a partir do momento que essas histórias são reveladas, né, vai gerando um encontro um com o outro, né? A conexão é esse encontro, é essa possibilidade de os dois estarem ali em comunhão. É uma oportunidade de você estar, sim, buscando uma forma diferente de você crescer, né? De você aprender com você mesmo e que você possa, sim, se tornar uma pessoa melhor. Agora, Rodolfo, para a gente finalizando assim, né? Você falou dos benefícios e tal. Tem alguma restrição para fazer o teatro playback? Talvez uma questão de faixa etária ou não? Ou como é que é isso aí? Sim, na verdade não há um limite. É claro que cada grupo ou cada faixa etária vai ter as suas especificidades, né? Então existe um grande trabalho e um cuidado muito com isso, com quem é esse grupo que eu vou levar esse workshop de teatro playback, por exemplo. Então, por exemplo, atualmente eu realizo um trabalho com pessoas com mais de 60 anos, né, no NEET, que é um lugar, uma universidade dentro de uma universidade aqui. Então são pessoas da terceira idade que estão lá fazendo teatro, contando suas histórias, e eu recebo depoimentos maravilhosos, assim, pessoas que já estão lá há um bom tempo, assim, mais de 10 anos, e chegando para mim no final e falaram, olha, Rodolfo, eu estou aqui com essas pessoas há um bom tempo, mas eu nunca me senti tão próximos a elas depois da sua atividade. Sim. Então, assim, é algo que a gente vê aí acontecer. Então eu já fiz trabalho com adolescentes, com adultos, com terceira idade, com crianças, eu já fiz algumas,
E eu tenho até muita vontade de, inclusive, ajudar ao surgimento de uma companhia infantil. Eu sei que tem uma... É um sonho. Uma das metas, né? Uma das metas. Eu sei que tem uma companhia, mas não é no Brasil, que é uma companhia de crianças, não sei se são 10 anos, uma coisa assim, mas que eles... Imagina, você ter a sua história captada pela sensibilidade de crianças e transformadas no palco. Fazendo a sua história é incrível. Perfeito. Vai fazer todo mundo chorar. E ao mesmo tempo as crianças podem se contar as histórias também dentro da apresentação de teatro, compartilhar. Então não há limites. E como você falou muito bem aqui anteriormente, eu sinto que é um método dinâmico, é um método que reúne uma diversidade, né, de recursos, energia, ação, movimento. Ao mesmo tempo é leve, é criativo, você tem riso. Então você navega por todas as emoções, por todas as nossas tramas humanas. É isso aí. Olha, pra gente fechar então o nosso programa Mais Vida, Rodolfo, compartilha aí com nossos telespectadores seus contatos, fique à vontade aí para nós. Excelente. Então, pessoal, quem quiser me acionar, né, além da página da companhia, tem minha página no Facebook, que está Rodolfo Costa. Tem o Instagram também. Então tá lá no Facebook, Rodolfo Costa. No Instagram também, tá Rodolfo Costa Teatro Terapia. E então basta vocês acionarem aí. Tem o site também. O site é www.institutorodolfocosta.com.br. Lá você também vai encontrar um site bem interativo. Então, todos os meus trabalhos lá. Eu coloquei essa parte do Instituto, porque lá você pode acessar tanto o coaching, quanto a parte de terapia, YouTube, o teatro. Tem vídeo no YouTube também. Gente, vídeo no YouTube para quem quer conhecer mais o Rodolfo Costa aqui, hein? Com certeza. Estamos lá também no YouTube. Legal. E, no mais, assim, muito agradecido pela oportunidade, Davidson. Sei que é um parceiro aí de jornadas. É porque nós acreditamos, como você falou anteriormente, né, Rodolfo? Eu também escolhi a via do teatro como propósito de intervenção humana, de trabalhar as nossas mazelas, os nossos conflitos. E como você, acredito muito no teatro também como proposta de transformação desse mundo que nós estamos aí. A arte é esse lugar. Então, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade, pela atenção de vocês. Um forte abraço e até terça que vem, 19h30, no Mais Vida! Valeu!